Ganhe dinheiro antes de adoecer, tá? Esse é o conselho que eu quero dar para você nesse vídeo. Quero mostrar para você que se você... vou até falar aqui de questões pessoais mesmo e acender um alerta para você. Por quê? Porque a gente acha que a gente é imortal, que a gente não vai adoecer nunca, que a gente nunca terá problema. Ou às vezes até tem pessoas que sabem que vai ter problema, mas não toma cuidado de fazer finanças, de fazer dinheiro. E você pode encarar dificuldade muito grande, assim como a gente encarou. Estou falando aqui de casos da família, da minha família mesmo, minha particular, também da minha família, incluindo ali minha mãe, a nossa família de uma maneira em geral. Eu quero mostrar para você e aí dar um alerta para você. Graças a Deus a gente superou as dificuldades, mas te dá aqui algum alerta para você prestar bastante atenção, porque senão você pode complicar a tua vida tomando decisões que não são decisões inteligentes. Nesse canal eu falo a respeito de negócios. Você está vendo aqui, negócios lucrativos, porém, né, para você montar negócio, você tem que estar saudável. E se você não preocupar-se, e eu vou te dar um depoimento bem bacana aqui, daquilo que aconteceu com a gente, e das maneiras que a gente fez para poder superar, e você vai perceber no final desse vídeo, você vai falar, pô, Dani, realmente valeu a pena ficar até o final. Então, vou pedir para você se inscrever, se você gosta do assunto de negócio, se você veio pela thumbnail, que é a respeito de ganhar dinheiro antes de adoecer e você está preocupado aí, vale a pena ficar até o final também, porque eu acho que eu dou conta de acrescentar para você, tá bom? Então, eu estou pedindo para você ficar até o final, que vai valer a pena você dar essa moral para a gente aí, já se inscreve no canal. Bom, vamos lá. Antes de entrar nesse fato de falar para você do quanto você pode estar cometendo erros se você não priorizar a tua saúde e se não pensar nessa questão do dinheiro enquanto você tem saúde, você está cometendo um erro muito grave. Eu quero mostrar para você um detalhe que pode ser que você já tenha essa informação. Eu descobri ela depois, quando eu precisei usar o SUS, quando a nossa família precisou usar o SUS para tratamento. Foi ali que a gente descobriu que existe um buraco muito grande que, se a gente não preocupar, a gente pode se lascar. E tem muita gente que infelizmente se lasca e com a saúde não dá para poder brincar. Quero te mostrar isso aqui, olha só. Eu fiz uma pesquisa aqui, isso aqui eu já sei, né? Eu acredito que se você... É possível que você já saiba disso aqui também. Eu pesquisei qual é o tempo de duração de atendimento pelo SUS. Nós precisamos disso aqui durante um tempo, né? Minha mãe precisando de tratamento de saúde, a gente precisou, olha só. Qual é o tempo? E eu vou te dar aqui um caminho para você entender que se você tiver alguns cuidados, você vai ter mais saúde, você vai acabar até ganhando mais dinheiro. Mas olha só, vamos entender o atendimento no SUS. Ele demora para atendimento com urgência, na UPA, pronto atendimento, no mesmo dia. O que é o pronto atendimento? O sujeito que teve um acidente, chegou lá todo se lascado, tem que tratar ele no mesmo dia, porque se não tratar ele vai morrer. Agora, consulta com especialista. Aqui entrou aquilo que a minha mãe precisou. Minha mãe com um problema muito sério de coluna, seríssimo, e eu também na ocasião, né, precisando de tratamento, né, e sem plano de saúde. Aí o que aconteceu? De 2 a 12 meses. Agora pensa aqui comigo o seguinte: você precisando de se tratar, uma dor na coluna, igual o caso da minha mãe, né? E eu vou chegar nesse ponto, que graças a Deus, os valores que precisava pagar no particular, ela tem condição de pagar, entendeu? No particular, mas eu estou mostrando para você que se você não ganhar o dinheiro, se não tiver a condição, você vai se lascar. Porque você está precisando, por exemplo, de um tratamento. Eu também, quando precisei, fui no SUS, não deu para fazer, eu dei conta de fazer no particular, aquilo que eu precisei. Na ocasião que precisou mais, mas se fosse tempos atrás, onde eu não tinha condição de pagar no particular, por exemplo, fazer o meu check-up, precisou no particular, eu fui lá e fiz. Mas olha só, o sujeito está com a dor na coluna igual a minha mãe, sem poder andar de maneira alguma. A gente foi para poder fazer um exame. É aquela enrolação, e vem depois 12 meses. Você arrebentado, como é que você vai esperar 12 meses? E é isso mesmo, não tem o que fazer. Entendeu? Exames, eles pedem dias.
nós tentamos, e aí você vai lá, é um tempo. Aqui eu pesquisei no chat GPT, tá? Mas se você, são dados públicos isso aqui, o GPT vai lá e busca e traz para cá. E eu vou te mostrar já no nosso mapa mental, você que me acompanha aqui, quais são os caminhos que você deve percorrer para poder, inclusive, ganhar dinheiro antes de você adoecer, antes de você precisar do SUS. Porque se você precisar e não tiver dinheiro não, corre o risco. Uma vez eu vi um depoimento do Toguro, é um influenciador famosíssimo, falando que a coisa que mais dói nele é ter visto a mãe dele morrendo numa fila do SUS e os médicos, numa fila de hospital, e os médicos falando quase que assim, tira ela porque tem outro para poder entrar, entendeu? Então veja bem, você precisando de tratar, se você não ganhou dinheiro antes e vai para a rede pública, você vai se lascar. É isso que eu tenho para poder dizer para você. E eu preparei aqui para você aquilo que eu acho que você deve dar uma olhadinha com bastante atenção. Se você não olha isso, você vai passar a olhar a partir de agora. E é o seguinte, a minha mãe, por exemplo, que estava com... Ela tem até hoje um problema de coluna muito sério. Muito sério. O tratamento é permanente. Ela trabalhou duro a vida dela inteira. Ela capinava quintal, limpava o quintal da casa dela, um quintal muito grande, e ela fazia a limpeza desse quintal. Se você tem hoje um trabalho que exige muito do teu corpo, exige muito do teu psicológico, e não te dá um bom dinheiro, e por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque eu falo a respeito de negócios, e eu tenho que mostrar, não é fazendo aqui, de maneira alguma, nós não estamos fazendo terrorismo. O Dani está fazendo terrorismo para eu poder comprar, para eu poder começar a trabalhar por conta própria. Não, eu nem vendo os meus treinamentos aqui, eu falo a respeito da nossa escola que a gente tem, daquilo que a gente tem, mas eu gosto de trazer um conteúdo que acrescenta para você e coloca você para poder pensar. Se você já me acompanha aqui ou em outros canais, você já viu que eu não fico alisando ninguém, não. Eu falo a verdade. Tem muita gente que nem gosta, mas, pô, Denis, você fala a verdade, corre o risco das pessoas não comprar de você. Não precisa comprar. Você não precisa comprar de mim, se você não acreditar naquilo que eu estou falando, entendeu? Então, olha só. Quando você tem um trabalho duro, e o trabalho tem um esforço muito grande e te traz riqueza muito pequena, no longo tempo, no longo prazo, você não vai dar conta de acumular dinheiro, você vai adoecer uma hora ou outra, que isso acontece comigo, acontece com você, aconteceu com a minha mãe, acontece com qualquer um. Com qualquer um. A gente vai adoecer, a gente vai morrer. Não sei se você sabe, mas a gente vai morrer. Eu vou morrer, você vai. Um monte de gente vai. Eu acho que todo mundo vai, né? Eu acho que todo mundo vai morrer, entendeu? Então a doença faz parte do processo. Agora, quando você tem recurso, primeiro, quando você tem um trabalho que é melhor de se fazer, você adoece menos. Dando o exemplo da minha mãe, que limpava quintal e tal, ela tem as irmãs dela, tem irmã que é mais velha do que ela, e vem até em casa andando, e ela às vezes tem dificuldade para poder andar. Por quê? Porque o tipo de trabalho que ela fez é diferente do tipo de trabalho que a outra fez. Isso faz diferença. Então, se você tem um tipo de trabalho, você sabe disso, que exige muito do teu corpo, do teu psicológico, desgaste físico e mental, você está no modelo de trabalho errado. E se mesmo assim esse modelo de trabalho ele não te coloca o dinheiro que precisa colocar dentro do teu bolso, é errado o modelo. E aí você vai falar, pô, Dani já vai falar para não poder sair do meu emprego. Tem outro vídeo, não sei se já saiu no canal, que eu mostro que você não pode sair do emprego com irresponsabilidade, não. Você tem que ter mentalidade para poder sair da maneira correta. Pensar, pô, esse emprego tá bom para mim? Não, não tá. Então eu vou planejar a minha saída dele. Não é ir fazendo cagada e saindo, senão você vai se lascar, vai piorar tudo. Entendeu? Então o que eu tô querendo trazer para você aqui? Um alerta para você olhar. Será que o meu trabalho, ele me dá o tanto de dinheiro que vai me dar uma segurança lá no futuro para eu poder não ir para o SUS e precisar de 12 meses quando tem um exame para poder eles entregarem? Tem gente que morre antes de fazer o exame. Isso é real. No caso da minha mãe, a gente foi atrás de exame e ela tinha condição de pagar os exames dela, graças a Deus. Entendeu? Mas se vai precisando e não tem condição, você morre antes. Tem gente que morre antes. Entendeu? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Vamos aqui passar para o segundo ponto aqui,
que é o risco do emprego tradicional. O meu finado pai, né, meu pai faleceu já. E como é que ele morreu? Tá? Aqui não é drama familiar, não, tá? De maneira alguma. Eu estou contando aqui histórias da minha vida porque a vida que eu mais conheço é a minha. Conheço a sua. Você que está me assistindo, eu não conheço. Você que conhece a sua. Então, quando eu vou dar exemplo, eu dou muito exemplo meu, às vezes de um aluno meu, de alguma aluna, de alguém que eu conheço, da família. Por isso que a gente coloca a família. Mas o meu finado pai, por exemplo, sabe como é que ele morreu? Ele morreu no trabalho, trabalhando. Eu não estava na minha cidade, estava viajando. Demorei para poder chegar, mas cheguei a tempo de vê-lo, de despedir dele. Mas ele limpava quintal. Ele trabalhava na prefeitura durante a semana. E no final de semana ele limpava quintal de outras pessoas, cuidava do quintal para poder plantar ali uma mandioca, um negócio, e aquilo ficar para ele poder vender, porque a renda era muito pouca. Ele morreu lá no trabalho. Acharam ele morto lá num dos quintal que ele cuidava. Entendeu? Então, o que eu estou querendo colocar aqui para você? E o trabalho dele sempre foi duro, braçal. Meu pai trabalhou muito mais do que eu. Eu não sei o que é trabalho se eu comparar eu com meu pai. Eu estou aqui, ó, gravando esse vídeo no ar-condicionado. Entendeu? Sabe o que meu pai teria feito hoje, se fosse ele no meu lugar? Ele teria trabalhado o dia inteiro. Não posso se emocionar aqui, tá? Não posso se emocionar porque quando eu falo do meu pai, eu me emociono, tá? Não foi rico, morreu pobre, mas ele trabalhou muito mais do que eu. Ele teria hoje... Hoje, sabe o que eu fiz? Eu estou aqui gravando vídeo, devo gravar uns 6 vídeos aqui de conteúdo, no ar-condicionado, comi bem, no conforto aqui. Meu pai teria trabalhado o dia inteiro, hoje choveu, debaixo daquela chuva, limpando roça, quebrando roça, para poder fazer dinheiro. O corpo dele, ele morreu cedo, morreu novo. O corpo dele foi desgastando. E o dinheiro que foi entregue pelo trabalho que ele fez foi menor do que o que deveria ser entregue. Mas é o dinheiro que se paga por aquele tipo de serviço. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para você? Quando você tem dependência de horas, eu coloquei aqui do lado, aqui em cima você está vendo. Quando você tem a vulnerabilidade física, tudo isso vai te cobrar um preço. Você vai poder adoecer. Você vai ter que depender de farmácia popular. Então, isso são alertas que a gente tem que ter. Você tem que ter. Você tem que começar a analisar a tua vida e olhar e falar, peraí, qual é a segurança que eu tenho? Por isso que eu coloquei no título Ganhe Dinheiro Antes de Adoecer, porque você precisa ter essa mentalidade. Não é para fazer terrorismo. Não. A gente tem que ter mentalidade. Imaginar, falar, será que o que eu estou fazendo, ele vai me render aquilo que eu preciso na hora que eu precisar? Ou será que a hora que eu precisar é dali que não sai nada? Então, troca da saúde, de saúde por previsibilidade, dependência de horas e vulnerabilidade física. Tudo aquilo que o trabalho do meu pai tinha. O meu trabalho inicial, deixa eu voltar para cá, meu trabalho inicial lá no começo, eu trabalhei na roça, plantando horta, tá? Não na roça lá igual meu pai, mas plantando uma hortinha num projeto que tinha. Depois trabalhei num depósito de banana. Eu percebi que eu estava indo para o mesmo caminho. É a mesma coisa, entendeu? Trabalho físico, esforço físico, o retorno financeiro pequeno. Falei, peraí. Lá atrás, comecei a vender roupa, vender moda íntima. Eu já falei a respeito disso aqui. Tem outros vídeos, não sei se nesse canal ou se em outro. Eu já falei em alguns canais aqui. Comecei a vender moda íntima. Logo vender moda íntima em 6 meses, 4, 5 meses. 6 meses, eu já ganhava o dinheiro que o meu pai não ganhava. Em 6 meses eu consegui comprar um primeiro veículo meu. Veículo que o meu pai morreu, nunca deu conta de comprar, coitado. Trabalhando muito mais do que eu. Meu pai sempre trabalhou mais do que eu. Eu nunca trabalhei nem a metade daquilo que o meu pai trabalhou. Eu não... se comparar o meu trabalho com o do meu pai, eu não trabalhei na vida. Porque aquilo é trabalho. Esforço físico. Não é trabalho bem remunerado, mas é esforço físico. Então, esse cuidado a gente tem que ter.
Esse é a alerta que eu estou querendo fazer para você que é da minha audiência, para você que fala, eu falo aqui a respeito de negócio. Quando eu falo a respeito de negócio é porque o único jeito de você ter alavancas para poder fazer dinheiro é através de negócio. É você comprar de um preço e vender mais caro do que isso. Vender por 2, 3 vezes o que você comprou. As grandes empresas que você conhece, tudo fizeram isso. Compraram de um preço e venderam por 2, 3 vezes mais caro, por isso que alavancaram. E você pode ter certeza que elas não ficam no SUS. E você pode ter certeza que eles às vezes pagam um valor, não estou dizendo que eles exploram alguém, mas um valor menor do que às vezes uma pessoa que trabalha na casa dele merecia. Então, e aqui eu não estou fazendo guerra de o rico não dá valor, não é isso. Às vezes é aquele valor que é pago para aquele tipo de serviço. É isso que a gente tem que entender. Quem é uma empregada doméstica ganha um valor e é aquele valor, não ganha mais do que aquilo. Para aquele tipo de serviço é aquele valor que é pago. Entendeu? Bom, vamos voltar aqui porque eu quero que isso aqui seja interessante, que você aprenda com isso, tá? Então, voltando para cá. Estratégias de negócio em casa. Quando você monta um negócio na tua casa, qual que é a vantagem? Você tem um controle de tempo e energia. Você tem a redução de estresse e deslocamento. Você tem um foco em valor e resultado. Principalmente se você fizer da maneira organizada e programada. Você tem rede de proteção antecipada. Você vai comprar, assim como lá atrás eu consegui comprar o meu primeiro veículozinho, dentro de um período curto de tempo, em uma época que era difícil o pobre comprar um veículo, eu dei conta de comprar, você vai conseguir fazer, porque você compra por um preço e vende por bem mais caro, né? Você triplica o teu dinheiro investido. Pense nessa possibilidade. Prevenção e saúde, quero falar a respeito disso. A doença, ela entra, se você esperar, e aí eu coloquei na minha thumbnail, ganhe dinheiro antes de adoecer, por quê? Porque se você esperar você adoecer, a doença ela é um limitador de ganho. O sujeito doente não dá conta de ganhar o mesmo dinheiro que um cara sadio dá conta de ganhar. E aí, às vezes, você vai esperar ficar doente para poder ganhar dinheiro? Não. Você está me ouvindo e está com saúde agora, está respirando, está... Probleminha na coluna, se você tem depois de 40, você pode ter probleminha na coluna, uma dorzinha aqui e tal, a gente sempre tem. Entendeu? Isso não é doença. Doença é quando você não dá conta de andar, quando você pega uma doença que, entendeu? Você tem proteção de saúde futura. Você tem que trabalhar sua sustentabilidade de corpos cansados. O que eu quis dizer quando eu coloquei isso aqui? Eu preparei isso aqui para você. Isso é prevenção de saúde. Prevenção e saúde. É quando você entende. Se você esperar você ficar doente, você tem um limitador de ganho. É você trabalhar a proteção da sua saúde atual e futura. E você ter uma sustentabilidade do teu corpo quando ele estiver cansado já. Bom, então aí entra, para eu poder encerrar esse vídeo aqui, não ficar tão longo, tá? Urgência e decisão. E aí eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. Verifica se isso aqui, se você está prestando atenção nisso aqui. Deixa eu tirar a câmera da frente aqui, ó. Opa, tô tirando Pronto. Presta atenção nisso aqui, ó. Aproveitamento da tua energia atual para ganhar dinheiro, construção gradual da tua liberdade, a sua responsabilidade financeira e você não adiar o empreendedorismo. Se você gosta de empreendedorismo, gosta de negócios, eu acho que você deveria se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar os nossos conteúdos. Eu falo a respeito de ganhar dinheiro trabalhando em casa, tá bom? Esse vídeo aqui foi um vídeo falando a respeito de que você tem que ter esse cuidado com a tua saúde antes de ficar ruim. E tem que pensar na questão financeira antes de ter problemas de saúde. Isso tem que estar no teu radar o tempo todo. Não é ficar paranoico, tá? Mas é estar no teu radar para você não depender do SUS, tá bom? Bom, se você quiser aprender conosco a montar um negócio na tua casa, nós temos uma escola, para quem já me acompanha sabe, nós temos uma escola chamada Escola de Negócios Lucrativos. O que é a Escola de Negócios Lucrativos? É uma escola onde a gente mostra ali dentro
40 modelos de negócio que dá para você ganhar dinheiro trabalhando aí no conforto da tua casa, tá? É essa escola aqui. No vídeo passado eu esqueci de que não estava mostrando. É essa escola aqui. Então aqui dentro dessa escola a gente ensina 40 modelos de negócio para você trabalhar em casa. E nós temos também o nosso método Moda Íntima Lucrativa, que é esse aqui. Se você quiser aprender a trabalhar vendendo moda íntima, vendendo lingerie no conforto da tua casa e ganhar um bom dinheiro, a gente ensina também, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve, link tudo na descrição, tá? Disso que eu falei. Um abraço, cuida da tua saúde, ganhe dinheiro antes de adoecer, tá bom? Qualquer coisa comenta aí.